E salve pessoal, Cenoura aqui com vocês e bora continuar aqui o nosso especial 400 inscritos do nosso querido Flappypão. No vídeo de hoje a gente vai fazer a HUD da tela de jogo. Até então a gente desenvolveu a tela de título e agora a gente vai dar seguimento para a tela principal do jogo. A gente vai colocar a HUD, logo em sequência a gente vai fazer a tela de Game Over e assim por diante. Então fica aqui com a gente logo após a vinheta que a gente já vai começar e segura! Show de bola, pessoal, então vamos lá. Vamos começar a preparar nossa HUD, então. Vamos lá, vamos descer aqui. Vou começar daqui de baixo mesmo. E vou chamar do seguinte. A gente vai ter três funções aqui. A gente vai ter a Create HUD. A gente vai ter... basicamente vamos montar o ciclo de vida da HUD, né? Update HUD. E, por fim, Destroy HUD. Beleza? Então a gente tem um ciclo de vida aqui. A gente cria, atualiza e destrói. Né? Então a gente aloca, trata e desaloca. Então vamos lá. Então vamos começar a implementar o Create. Create que é bem tranquilo. Então vamos lá. Vamos criar uma variável aqui. Aqui, a gente está usando esse espaço aqui, ó. Vamos lá, a gente vai colocar assim, ó, game, aí aqui HUD picture ID, beleza. Aí essa variável, ela vai ser atribuída à próxima imagem disponível da interface gráfica, ok? E aí depois a gente vai chamar o update HUD, que é o que vai montar a HUD. Então, em vez de eu ficar criando e depois ficar recriando, eu já vou usar tudo aqui dentro da update. Já vou reusar essa variável tanto para criar, tanto para atualizar. Então, e aí, já que a gente mexeu nessa variável, a gente precisa apontar para o próximo. Pronto. Aqui a HUD vai ser apenas a pontuação no topo superior central da tela e nada mais, vai ser bem tranquilo. Então pronto, Create HUD já está implementado. Vamos implementar agora o Update HUD. Bom, o Update HUD a gente vai montar basicamente as imagens. Então vai ser uma lógica um pouco parecida com a montagem dos menus. Só que a diferença aqui é que não vai ter um menu para a gente tratar. A gente só vai escrever e pronto. A gente só vai renderizar, né, digamos assim, e tá feito. Então a gente pode até fazer isso aqui, ó. Vamos reusar uma das coisas aqui. Por exemplo, isso aqui, ó. A gente pode reusar desse camarada aqui. Pega esse trecho aqui, copia, taca para cá. Só que a diferença aqui, pessoal, é que a gente vai fazer a gente só vai trocar a variável que a gente vai mexer, tá bom? Ao invés de a gente fazer com a Picture 60, a gente vai fazer com a que a gente acabou de criar, 185. Tá bom? Só isso. Vai ser só uma imagem mesmo, né? Falei 185. Vai ser só um texto mesmo, então a gente não precisa fazer aquela percorrer, né, por todas as imagens e tal. A gente pega a imagem que a gente já armazenou aqui para ser a nossa pontuação e boa. Aí aqui eu só vou mudar para o seguinte. Aqui vai ser 160, pois como eu disse vai ser na parte central e na superior. Então eu posso pôr aqui 24, acho que já está ótimo. Beleza. Aí esse close game aqui, a gente vai mudar, óbvio. Aqui ao invés de ser uma string fixa, né, a gente vai fazer uma conversão de variável para string. E aí a gente tem, aí eu preciso correr aqui que eu não lembro qual que é o número da variável que vai ser a pontuação. Está por aqui, ó, 181, beleza. Então a gente pega aqui, ó, a gente pega a variável 181, converte para string, beleza.
Aí aqui, ó, mesma história. A gente vai pegar, em vez de pegar a próxima imagem aqui, a gente vai pegar a imagem que a gente definiu aqui, ó, para ser a da HUD. Pronto, aqui já está implementado. A gente vai atualizar, aí só vou mudar esse comentário de pergunta, vou colocar pontos, que é o que vai aparecer, pontuação, tá? E por fim, para fechar o nosso ciclo de vida, a gente vai fazer o destroy. O destroy é basicamente desalocar a imagem da pontuação. Então, para isso, a gente vai chamar aquela funçãozinha para limpar a interface gráfica. A gente pega esse camarada aqui, ó, essa variável, e associa com a imagem da HUD. E logo na sequência, a gente chama a função aqui, ó, limpo Guilherme. Pronto. Aqui está feito. Essa parte da HUD está pronta. Agora a gente precisa integrar a HUD lá no nosso jogo. Então, para a gente poder dar segmento, a gente vai ter que voltar aqui no CMD Start para a gente fazer a inicialização do jogo. Beleza? Então aqui é bem tranquilo. Vamos tirar essa mensagem daqui. E aí a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui umas instruções Destiny. Aqui a gente vai esconder a interface gráfica, né? Ou seja, a gente vai fazer apagar, dar um fade na tela de título. Então eu posso até na verdade vir aqui, ó, pegar esse camarada aqui e tacar aqui. Que basicamente vai ser a mesma estrutura. A gente só vai precisar mudar umas coisinhas ou outras aqui. Ó, esconder HUD. Aqui, ao invés de fazer face enquanto a transparência for maior que 0, a gente põe menor que 100. Ou seja, enquanto estiver opaco, a gente executa isso aqui. O restante, daqui, ó, a gente vai permanecer. Beleza. Aqui também nós vamos manter isso aqui. Aqui, em vez de subtrair, nós vamos somar. E aqui, ao invés de ser menor que 0, a gente põe maior que 100. Caso ultrapasse 100, a gente trunca para 100 de novo. Para a gente evitar dar um bugzinho de transparência, né? As cores ficam meio bugadas quando a gente ultrapassa a transparência de 100. Tem que ser entre 0 e 100. Passou, está fora dessa área, a imagem fica bugada. E pronto, só isso. Então vamos lá. Vamos fazer a chamada da limpeza. Eu vou pegar aqui, aproveitar que eu já fiz isso aqui, ó. Vou pegar a carona disso aqui. Aqui. Pronto. Aí eu só vou trocar a variável. Ao invés de ser agora a imagem da HUD, a gente vai pegar a primeira imagem da tela de título. Que a gente vai pegar a partir da imagem da tela de título e vai limpar tudo. Beleza? Aqui, pessoal, só preciso deixar claro que aqui a gente não está fazendo realocação de dados não, tá? Então, se a gente fizer uma limpeza, ele vai matar tudo que vem pela frente. A partir daqui, ele vai matar tudo que vem pela frente. Tá bom? Então, a gente só precisa se atentar nisso. Eu preparei essa estrutura porque não vai ser necessário fazer esse tipo de tratamento aqui nesse jogo. Mas, se você tivesse um sistema de interface gráfica um pouco mais complexo, com várias camadas, eu recomendaria que você tivesse uma variável para indicar o começo, igual esse aqui, e para indicar o fim. Porque aí ele vai limpar a variável do início ao fim. E aí vai montando uma estrutura. Ou você deixa um buraco ali, né? E aí a gente pode fazer, às vezes, uma linkagem de um ponto para outro. Ou faz a realocação. Só que tem que se lembrar de que a gente precisa, além dessa realocação, a gente precisa também redefinir essas variáveis de início e fim. Então aí já entra numa outra complexidade que não é interessante aqui nesse assunto aqui, tá? Então, só deixando claro que nesse caso aqui, ele está limpando, ele pega de uma base, por exemplo, vamos supor que a gente tem da pixel 31 até a 50 a gente tem imagem de interface gráfica. Aí eu quero limpar a partir da 41, certo? Então ele vai do 41 até o 50. Não vou, não. Vamos supor que a gente tem 40, 41, 42, 43. Aí o 44 já pertence a outra coisa. A outra coisa vai ser apagada também. Basicamente é isso que essa função vai fazer. Pronto.
Aí, feito isso, a gente limpou a interface gráfica. Agora a gente precisa retirar o menu. A gente precisa fazer um menu pop. E aí a gente limpa o nosso menu, certo? A gente pode pôr aqui um intervalo de meio segundo. E aí na sequência a gente chama aquela função que a gente acabou de implementar, a createHUD. Cadê ele aqui? Aqui. Beleza. Feito isso, a gente ativa o switch. Esse aqui, ó, o Game Started, que a gente criou alguns vídeos atrás. Pronto. Aqui está feito. Vamos ver como que está por enquanto. Vamos ver se a gente vai achar alguma zebra, se vai rodar tudo certo. Ó, tá aqui. Vou entrar no jogo e o jogo começa. Maravilha. E olha lá a pontuação lá em cima. Maravilha. Só que agora a gente precisa fazer a atualização dessa pontuação. Certo? Então vamos dar sequência aqui. Vamos aqui agora no CheckPass, voltar nessa função que a gente criou aqui. E a gente vai fazer a atualização da HUD aqui. Porque é aqui que acontece a atualização da pontuação. Ok? Então vamos lá. Eu vou voltar, né? Já voltamos na verdade. A gente só vai precisar fazer um pequeno ajuste aqui, coisa bem simples mesmo. Aqui, ó, ao invés da gente só fazer a pontuação, a gente só vai ter o trabalho de fazer uma única coisa. Chamar a função UpdateHUD. Tá vendo? Por isso que a gente deixou separadinho. Porque aí eu não preciso implementar de novo a atualização da HUD. Basta eu chamar essa função e boa. Vamos testar? Vamos lá. Começou o jogo, apertou. E aí começa. Ó, aplicou a gravidade, aconteceu o rolê todo. Ó, beleza, funcionou. Pontuação atualizada. É isso aí. Muito bem. Agora a gente vai ter uma outra coisa para fazer aqui. A gente já implementou a HUD. Agora a gente vai fazer a tela de pausa. Certo? A gente vai fazer o pause do jogo. Na hora que eu estiver lá jogando com o Flapipão e tal, na hora que eu apertar a tecla de cancelar, a gente vai pausar o jogo. A gente vai fazer uma telinha de pause bem bonitinha, bem simpática. E então a gente vai fazer aqui agora. Vai ser tranquilo também. Vamos lá. Então, a gente vai criar uma nova função aqui. Nós vamos chamar esse camarada aqui de FP Pause e Start. Ótimo. E a gente também vai ter o FP Pause Stop. Essas duas funções aqui. Pronto. Vamos lá. Pause Start vai ser tranquilo. A gente vai vir aqui. A gente vai criar um switch. Não lembro se a gente criou ou precisa criar. Deixa eu ver. Não criamos. Vamos criar lá agora. Aqui, ó. FP Post. Pausado. A gente vai manter esse switch ativado. E a gente vai dizer que o jogo foi pausado. Agora, a gente vai fazer aquela mesma estrutura. A gente vai fazer uma estrutura um pouco parecida com a da tela de título. Tá? Então eu vou pegar essa estrutura aqui, ó. Não, na verdade, eu preciso não da tela de título, mas do de saída, que a gente vai ter esse fundo aqui, ó. Isso. Aí isso aqui vai ser melhor pra gente. Ok. Eu vou copiar daqui pra frente. Que aí eu só vou excluir isso aqui, ó. Não vou fazer o fade não. Eu vou fazer a tela de pausa aparecer chapadona na tela, tá? Então eu vou... Aí aqui, ao invés de ser 100, vou mudar para 50. Vai ficar semi-transparente. Aí passa para a próxima imagem. E aí a gente vai pegar o texto. O texto eu posso aproveitar daqui e fazer os ajustes a partir daqui. Muito bem. Para eu não me esquecer, eu já coloco aqui. Aqui eu mudo texto. Põe texto. Aqui embaixo a gente vai escrever pause. Aí agora a gente vai só mudar aqui a variável que a gente vai usar, certo? Aqui, ó, essa variável aqui, ó, exit first picture edit, tarará. Na verdade, agora a gente vai ter uma outra variável que vai ser a pause first picture edit.
Aqui a gente vai ter a imagem, certo? E pronto. Aí a gente vai mexer. Aqui tá certo. O 14. Só que aqui eu posso até aproveitar essa imagem que tá aqui, beleza? Aí aqui eu troco para essa daqui, ó. A gente troca por 60 de novo. Que é a imagem ali. Tá bem tranquilo. Certo. Aí aqui o texto ele vai ficar no centro. Então 160 por 120. Dos mais escolas tá. Beleza. Aqui tá tudo certo. Aqui eu vou colocar por 60. A imagem. Próxima imagem disponível. Draw text. Certinho. Aqui tá tranquilo. E o stop. O stop a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai reusar essa mesma estrutura aqui. Aqui a gente vai trocar para esse daqui, ó. Primeira imagem do pause. Limpa a interface gráfica e desativa o switch de pause. Prontinho. A parte de pause tá feita. Agora a gente precisa fazer a chamada dessas duas funções. Então, primeira coisa, a gente vai dar um corre aqui no Game Update. Beleza? Aí nós vamos pegar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, na parte do salto. Aqui, ó, antes da parte do salto, a gente também vai testar se o botão de cancelar foi pressionado nesse momento. Então a gente vem aqui, ó. Aqui, ó. Se esse switch aqui foi ativado, ou seja, só apertei o botão de cancelar, a gente pausa o jogo. Certo? Então a gente chama aquela função que a gente acabou de criar, a pause start. Beleza. Se eu fizer isso aqui, ele vai até aparecer a tela de pausa, só que o jogo ele vai continuar rodando, tá? Porque eu preciso tratar agora lá no loop, né? Que é um nível um pouco acima desse daqui. Quer ver, ó? Inclusive se eu mexer aqui, ó, tá vendo? A tela de pause aparece tranquilo, mas o jogo continua, né? Não pausou coisa nenhuma. Então, para isso, a gente vai subir um nível, né? Ou seja, a gente vai vir aqui no loop, onde é chamado o Game Update. E aí a gente vai fazer umas modificações aqui. Vamos lá. Então aqui, logo após o Input Listen, eu vou colocar para testar se o jogo está pausado. Aqui, ó. Se o jogo estiver pausado, e aqui vai ter um senão, e esse senão, a gente vai jogar essa turma aqui para tudo dentro do senão. Beleza. Aí aqui, a gente vai testar a retomada da pausa. Certo? Ele vai ficar travado nessa parte aqui, né? Ele vai fazer o laço, só que aí ele vai verificar. Se o jogo estiver pausado, executa só o que está aqui. Se não estiver pausado, executa o que está aqui. Então a gente está meio que fazendo uma espécie de máquina de estado aqui. Só que como a gente só existe pausado e despausado, então eu usei um switch. Mas você pode tranquilamente, né, se a gente tivesse mais de um estado, a gente poderia usar variáveis. E dessas variáveis, cada bloco aqui a gente podia encapsular dentro de uma função para ficar um negócio visualmente mais bonito, mais organizado, certo? E reutilizável também, porque às vezes a gente pode usar essa estrutura em um outro momento. Então, aqui no caso eu não preciso me preocupar com isso, porque aqui é só um switch e é pouca coisa. Até porque quando a gente apertar o botão de cancelar de novo, caso o jogo esteja pausado, né, coisa que eu esqueci de testar aqui, ó, eu vou testar. Se o botão de cancelar foi pressionado, aí aqui não tem o senão, então a gente despausa o jogo. Pronto, isso aqui já é o suficiente para funcionar a nossa tela de pausa. Vamos lá. Estou aqui, pausou. Beleza. Aí se eu apertar o botão de cancelar de novo, o jogo volta normalmente. Tá vendo? Então a gente paralisou, né? Aí como eu morri, então o botão de pausa já não funciona mais. Por quê? Por causa desse detalhe aqui, ó. Eu podia muito bem colocar o botão de pausa aqui do lado de fora, podia, mas aí o pause ele vai acontecer a qualquer momento aqui. Ele não vai acontecer somente dentro
do jogo aqui, né? Inclusive o Game Update ia estar no meio dessa história, tá? Então aqui a gente evitou esse tipo de situação. Quer ver? Ó, a gente corre aqui no Game Update, ó. Aqui ainda tem um estado ainda para verificar se a gente pode pausar. A gente ainda só pode pausar caso o nosso herói não morreu, ó. Por isso que na hora que ele morreu, a gente tentou apertar o botão de cancelar, o jogo não foi pausado. Então se eu tivesse deixado isso aqui lá do lado de fora, o risco do jogo ser pausado enquanto o nosso pão estava indo de Santos, a gente ia acabar tendo um bugzinho. Aí ele ia pausar, ia ficar parando. Quer ver? Vamos até fazer esse teste aqui só pra gente brincar, só pra gente entender aqui, ó. Quer ver? Ó, vou jogar aqui dentro do Game Update. E vamos testar. Olha só que a zoeira que vai dar. Se liguem. Ó, pausado, beleza. Morri, ó. Aí ele só vai parar mesmo. E aí fica a seu gosto. Isso aqui pra mim dá impressão de erro, mas fica a gosto de vocês, tá? Se vocês querem deixar aqui pausando a qualquer momento, ou só pausar quando a gente estiver no meio da festa aqui, no meio da bagunça, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, pro vídeo de hoje é só isso. Hoje foi bem tranquilo. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer a parte de Game Over. Finalmente, né? A gente vai tirar essa tela padrão que a gente colocou só para cobrir, né? Para uma medida provisória. E agora a gente vai fazer a parte do fim de jogo. Beleza? Então eu vou ficar por aqui. Até a próxima. Bons estudos. E eu fui!